Segunda temporada de Emily em Paris já chegou aí na Netflix. A gente vai comentar tudo dessa segunda temporada. Aconteceu muita coisa. Então fica aqui no vídeo pra gente entender tudo o que aconteceu, comentar tudo o que aconteceu. E é claro que já vamos começar aí pelo relacionamento de Emily e Gabriel, que tem sido o maior sucesso, fez muitos fãs, né? E eu diria até que vai além disso, né, gente? Afinal de contas é um triângulo amoroso, porque mesmo quando a Camille não sabia, ela estava ali envolvida nessa história toda. E eu acredito que a grande maioria dos fãs da série também são fãs desse casal, Emily e Gabriel. Torcem por eles, querem que eles fiquem juntos, e isso é super natural, até mesmo porque o roteiro nos leva a isso, a achar que os dois são um casal apaixonado e torcer por eles. Mas, gente, eu vou ser muito sincera aqui nesse vídeo, né? Dar a minha real opinião sobre o Gabriel, sobre esse relacionamento. Eu sei que muita gente não vai gostar, até porque hoje em dia você não pode discordar das pessoas que elas já não gostam, vêm te xingar, especialmente na internet. Mas, ainda assim, eu vou dar a minha sincera opinião sobre esse relacionamento. Pra mim, o Gabriel, ele não foi nada legal aí, não foi um cara bacana com nenhuma das duas, nem com a Emily e muito menos com a Camille, gente. Ai, por que disso? Ai, meu Deus, o que você tá falando? Você não sabe o que você tá falando. Tudo bem, gente, eu respeito demais quem torce pelos dois, quem gosta dele, né? Ah, o Gabriel é maravilhoso, tudo bem. Mas pra mim, ele não foi bacana com nenhuma das duas. Isso porque ele conheceu a Emily e começou assim a dar uma flertada com ela. Gente, ele deu ali uma ponta de esperança, parecia sim que ele tinha um certo interesse por ela e não foi à toa que a Emily tomou a iniciativa de beijá-lo. Isso aconteceu justamente porque ele dava a entender sim que tinha um certo interesse por ela. Ou seja, nesse tempo todo, ele não só não contou para ela que tinha uma namorada, como ele deixava umas brechas aí que davam a entender que ele tinha assim um certo interessezinho por ela. Quando eles se beijam, ele corresponde, inclusive mais tarde ele confirma para ela que ele realmente correspondeu àquele beijo. Então o que ele devia ter feito naquele momento, gente? É claro que ele devia ter procurado a Camille e terminado com ela. Ainda que ele não contasse que ficou com outra garota ou ficou com a Emily, ele deveria ter terminado com ela. Deveria ter falado que não estava dando certo ou que não estava mais apaixonado, enfim, terminado com a Camille, e ele não fez isso. Ele continuou nesse relacionamento mesmo sabendo que ele estava a fim de ficar com a Emily. E isso é evidenciado em diversos momentos na primeira temporada, porque ele tem ciúme da Emily, ele demonstra o tempo todo que gosta dela, mas ainda assim ele continuou com a Camille. As coisas pioram quando os dois ficam novamente lá na primeira temporada, e bem pior dessa vez, porque aí a Emily já sabia que os dois namoravam e também ela estava ali, né, se tornando muito amiga da Camille. Então as coisas são bem piores nesse momento, e quem toma a iniciativa do afastamento é a Emily. É ela que neste momento vê que as coisas não estão bacanas e diz dali pro Gabriel que é melhor que eles se afastem, e ele não concorda com isso mais uma vez, gente. Então mais uma vez ele não termina com a Camille, e mais do que isso, ele não quer esse afastamento da Emily. Inclusive na viagem ele fica insistindo para os dois ficarem perto, né? Então ele mais uma vez não tem uma atitude bacana. Mais pra frente ele briga com a Camille e termina com ela. E nesse momento, né, acredito que muitas pessoas pensaram: ah, agora eles podem ficar juntos, está tudo certo, ele terminou o relacionamento. Mas ele também não foi sincero com a Camille nesse término, gente, porque ele não terminou com a Camille: olha, não tá dando certo, eu não quero mais, ou não estou apaixonado por você. Não, ficou ali meio que subentendido para ela que esse término era porque ele iria se mudar, né, para seguir o sonho dele de trabalho, e ela não iria com ele. Então isso deixou ela com esperanças de que os dois ainda pudessem ficar juntos. Então ele fica com a Emily, logo em seguida ela achava que ele iria embora, ele não vai embora, e a Emily se vê em toda aquela situação super complicada. E mais uma vez, o Gabriel não é nada bacana, porque ele volta, realmente não tá nem aí pra Camille, não quer conversar, não quer esclarecer nada, e fica atrás da Emily o tempo todo, dando a entender que ele quer ficar com a Emily, sendo que ele nem foi claro com a Camille no término dele. Então é compreensível que a Camille, gente, fique tão chateada, porque ela não tinha ideia de que eles tinham terminado porque ele gostava de outra pessoa ou porque ele não gostava mais dela. Ela achava que eles tinham terminado, né, pelo mal entendido dele querer realizar o sonho em outro lugar. Então ela ainda tinha essa esperança, e aí ela fica ali desabafando com a Emily, elas se tornam cada vez mais amigas, e também, né, dá pra gente entender por que a Emily se sente tão mal. Afinal de contas, ela está virando cada vez mais amiga
amiga da Camille, que não sabe que os dois ficaram, né, que os dois se beijaram durante o relacionamento e que ficaram logo em seguida ali do término deles. Então a Emily fica muito mal. E ela também engana ali o Mathieu, né, gente? Porque apesar deles não estarem namorando em si, ela ficou com o Gabriel enquanto ela estava se envolvendo com o Mathieu, tinha uma viagem marcada e tudo mais. Tanto que quando ele descobre, ele já cai fora logo, vê que não quer se envolver nessa história e acha melhor ali se afastar dela. E ela também não foi sincera com ele, né? Ele meio que descobriu tudo isso. E logo em seguida, gente, o Gabriel continua ali meio que atrás da Emily, não liga muito pra Camille, e ela lá super triste, decepcionada, achando que eles têm uma esperança de voltar. E a Emily tem a brilhante ideia de fazer com que os dois voltem, de aproximar os dois. É claro que essa ideia não ia dar certo, né, gente? A Emily faz isso porque ela se sente muito culpada, então ela acha que o melhor a fazer é que os dois fiquem juntos, é conseguir aproximá-los, mas é claro que isso não ia dar certo, porque a Emily está apaixonada pelo Gabriel e ele está nitidamente apaixonado por ela e falou desse sentimento dele por ela várias vezes, então é claro que não ia dar certo ele voltar com a Camille ali naquele momento. E é aí que a Camille descobre a traição. E é uma dupla traição, né, gente? Dá pra entender muito o sentimento da Camille nesse momento, porque ela foi traída pelo parceiro dela, que está junto com ela há muito tempo, e também foi traída pela amiga dela, porque ela acolheu a Emily, virou uma amiga ali, né, uma confidente, confiou a ela os sentimentos pelo Gabriel, tudo que aconteceu. Então foi uma dupla traição para ela. E aí, mais uma vez, quem fica preocupada em pedir desculpa, em consertar as coisas é a Emily. O Gabriel não liga, gente. Ele não liga para os sentimentos, né, da Camille. Ele não se importa muito. Ele tá muito mais preocupado em correr atrás da Emily. E quando ele finalmente vai atrás da Camille para poder conversar, ele falou o que pra ela? Que ama ela. Sinceramente, eu não me conformo, gente, porque ele chega lá na Camille e fala que ama ela. Então a garota já tá fragilizada, descobriu toda essa traição, tinha aquela gota de esperança, e em vez de ser sincero, olha, eu tô apaixonado pela Emily, aconteceu isso, isso e isso, não, ele ainda deixa aquilo, eu amo você, sabe? Então pra mim parece que ele tá enganando a Camille o tempo todo, sinceramente, ele não é sincero com ela em nenhum momento. E aí a gente tem aí o desenrolar da segunda temporada. A Camille, aí é a vez dela começar a complicar as coisas, porque ainda assim ela gosta dele. Então ela acha que a melhor ideia é fazer esse trato com a Emily para que nenhuma fique com o Gabriel, quando na verdade ela pretende reconquistá-lo. Uma péssima ideia, né, gente? Mas como eu disse, nenhum dos dois foi claro com a Camille em nenhum momento sobre realmente estarem apaixonados um pelo outro, se sentirem muito atraídos, terem vontade de ficar juntos. Então ela fica ali meio que iludida no meio de toda aquela história, achando que ela vai conseguir consertar as coisas, melhorar as coisas. E novamente a Emily e o Gabriel, eles chegam a se beijar, né? E aí em seguida ela faz esse acordo com a Camille e decide se afastar dele novamente. Ele tá sempre ali atrás dela. E é então que aparece o novo personagem, o Alf, que começa a se envolver com a Emily. Eu confesso pra vocês que no início ele não é um personagem muito carismático, então a gente não se simpatiza muito com ele ali de princípio, só que depois a gente conhece ele melhor e eu gostei muito dele. E já tô com pena dele também, gente. Porque eu gostei dele, gostei da relação dele com a Emily, ela tinha uma oportunidade de recomeçar, só que ali no final da temporada ele conta que os negócios dele acabaram ali, né, o projeto dele acabou, então ele vai ter que se mudar, e aí eles teriam que levar um relacionamento à distância e fazer isso dar certo. Mas por que eu fiquei novamente chateada, né, triste por ele? Porque ele descobre da história toda, porque ninguém contou pra ele, novamente. Ele conheceu o Gabriel, conheceu a Camille, conheceu a Emily, e a Emily não contou pra ele tudo o que aconteceu, que era uma história bem complicada. Então ele descobre isso e ele é sincero, ele não faz joguinhos. Ele chega na Emily e conversa com ela, olha, e aí, você sente algo pelo Gabriel? E ela nega, gente. Mesmo ela estando apaixonada pelo Gabriel, querendo ficar com ele, se sentindo atraída, ela nega isso. É nítido que ela fica com ciúme do Gabriel com a Camila em diversos momentos, que ela tá mais pra lá do que pra cá, mas ainda assim, ela nega e ali, né, ela meio que se compromete a estar com ele. E ele deixa claro que ele não queria estar no meio dessa situação, ele não queria ser um reserva. E mesmo assim ela faz ele acreditar que ela quer ficar com ele. E depois ele também questiona ali o Gabriel, que diz a mesma coisa, aconteceu, mas acabou. Então ele entra nessa história só pra ser decepcionado, né? Porque aí a gente chega mais no final da temporada e a Emily percebe que realmente está apaixonada pelo Gabriel e as coisas mudam bastante agora no jogo, porque até então a Emily pensava que ficaria só um ano em Paris. Então ela poderia fazer o que quer ali, curtir, e depois ela sairia
sairia de toda essa complicação quando ela voltasse para casa. Só que é aí que a Madeline vai para lá, para Paris, e complica muitas coisas, que ela começa a implicar com a Sylvie e tudo mais, e aí a Sylvie toma a decisão de então deixar ali a agência, leva os outros funcionários com ela, leva clientes e diz para Emily que eles querem então abrir uma nova firma e que ela poderá participar, mas aí obviamente ela terá que ficar mais tempo em Paris, gente. Então ela tem que tomar a grande decisão. E aí ela percebe que ela gosta do Gabriel, então que é melhor ela falar com ele. Novamente, sem falar nada com o Alf, né? Deixando os sentimentos da pessoa ali de lado. E ela vai procurar, e aí a gente volta tudo de novo para a primeira temporada. Porque a Camille fez, né? Coitada, iludida. E aí voltou com o Gabriel. E mais uma vez o Gabriel não teve responsabilidade afetiva nenhuma, gente. Porque depois dele ter traído a Camille com a Emily, depois ele ter ficado correndo atrás da Emily 1000 vezes, foi só ele ver que a Emily tá num novo relacionamento, que ele voltou com a ex-namorada dele, sendo que nitidamente ele não está mais apaixonado por ela, ele está apaixonado pela Emily. Então, em vez dele deixar ela seguir a vida, esclarecer essas coisas pra Camille, pra que ela siga a vida dela, independente dele ficar ou não com a Emily, em vez dele ser claro com a Camille pra ela seguir a vida dela, não. Ele aproveita a oportunidade da Emily estar com outra pessoa para novamente voltar com a Camille. E aí a gente volta tudo de novo lá na primeira temporada, quando a Emily vai revelar para ele que está apaixonada por ele e que não deixou de ficar com ele pelo Alf. O que que acontece? Ela descobre que ele está com a Camille e fica muito mal. E aí a gente tem aquele grande final dela decidindo ali, né, ligando para a Sylvie e contando a decisão dela, ficar ou não em Paris. Então toda essa história é muito complexa. Eu realmente acho que o Gabriel não teve responsabilidade afetiva nenhuma com a Camille. E eu fico com pena da Camille, porque dá pra ver que ela gosta muito dele, então ela se sujeita a certas situações e ele realmente em nenhum momento é claro com ela sobre isso. E a Emily também tem umas atitudes aí, ela gosta do Gabriel e tudo bem, como eu disse, tudo bem os dois se gostarem e querer ficar juntos, desde que eles sejam claros com as outras pessoas. Se eles se gostam, não tem por que ela ter marcado viagem com Mathieu, né? Ela ter ficado com o Alf, dizer que queria ficar com ele, sendo que gostava do Gabriel. E também não tem por que o Gabriel continuar com a Camille insistindo nisso se ele gosta da Emily. Não tem nenhum problema os dois se gostarem. O problema está em enganar as pessoas ao redor, em ficar iludindo as pessoas ao redor, sabe? Isso que é a situação complicada, principalmente da parte dele, com uma pessoa que ele diz amar, que é a Camille, mas fica sempre iludindo ela. E aqui nessa temporada a gente também teve outros personagens, né? Todo mundo aí encontrou alguém para poder namorar, para poder se apaixonar, né? A Mindy encontrou também um parceiro. A gente conheceu um pouco mais da história dela, né? Da família, mas não mudou tanta coisa. Ela basicamente encontrou ali agora um parceiro, continua cantando, fazendo o que ela gosta. Já a Sylvie também encontrou agora o Eric, né? Ele é um fotógrafo mais novo e finalmente ela está vivendo alguma coisa. A gente também descobre que ela é casada, que é uma grande surpresa com certeza. E ela meio que termina o caso dela e é quando ela resolve ficar com o Eric. Apesar dele ser bem mais jovem, dá pra ver que ela está se divertindo, que eles estão se gostando. E ela está vivendo algo diferente agora, já que ela vivia relações conturbadas até então e ela está vivendo algo mais leve com ele, apesar de ainda ter as suas complicações. Ela ainda tem um casamento, apesar de ser separada de fato, mas agora ela também está curtindo um pouco e agora vamos ter uma nova página com essa nova firma que ela vai abrir. Não vai mais se sujeitar ali a Madeline, né, a Chicago. Então tem coisas interessantes ainda para acontecer. Como eu disse, eu sei que a maioria de vocês tipo muito Gabriel e Emily, devem estar me odiando agora por eu ter criticado ele. Mas, gente, eu respeito todo mundo que shippa os dois, mas eu não poderia deixar de dar minha opinião sincera sobre as atitudes dos dois, mas especialmente do Gabriel, durante as 2 temporadas. E eu realmente acho que a Camille merecia algo melhor, alguém que a valorize e que não vá atraí-la. E acho que a Emily e ele, se quiserem ficar juntos, tudo bem, desde que eles sejam sinceros com as pessoas ao redor, né? Como eu disse, provavelmente o Alf vai ser mais uma vítima aí desse rolo todo. Ele tentou esclarecer as coisas, mas não deu muito certo. Deixa pra mim aí nos comentários o que vocês acharam da segunda temporada. Manteve mais ou menos o mesmo ritmo da primeira, né? A gente continuou tendo aqueles looks, todo aquele arte comédia, com o pessoal do escritório, né? A Sylvie com aquele jeitão. Pra você ver que a Sylvie, no começo também parecia bem antipática, mas esse jeito dela é que conquista muitos fãs também, né, gente? Então deixa pra mim nos comentários o que vocês acharam dessas 2 temporadas, especialmente dessa segunda temporada, se vocês gostaram
acharam, se estão curiosos pela decisão dela, se vocês querem que ela realmente dê certo agora com o Gabriel, que ele termine novamente com a Camille pra ficar com ela, ou acham que ela devia dar uma chance pro Alf, ou ficar com outra pessoa, deixa tudo aí nos comentários pra eu saber. Então é isso, galera, tchauzinho!